Boa noite. Poucas áreas da ciência são tão desafiadoras como a antropologia. A antropologia envolve cultura e é um assunto que causa muito debate, dúvidas, polêmicas. Para entendermos um pouco mais, veja o VT a seguir. Vamos começar pelas apresentações. Esse é o Australopithecus afarensis, que viveu entre 3.800.000 anos e 2.900.000 anos. O fóssil mais completo dessa espécie foi descoberto em 1974 na região de Hadar, na Etiópia. Essa é Lucy, a representante mais conhecida da espécie, reproduzida aqui numa concepção artística pertencente ao Museu de Ciências de Houston, no Texas. A reprodução foi possível graças aos fósseis encontrados na Etiópia. Esse é o Australopithecus sediba, idade aproximada 2 milhões de anos. Local da descoberta, África do Sul. Esse é o Homo erectus, o primeiro a caminhar apenas com as pernas. Viveu há cerca de 200.000 anos. A espécie é originária da África e se espalhou pela Índia, China e Indonésia. Na longa escala da evolução, era, até recentemente, o nosso parente mais distante. Acontece que no final de 2013, os cientistas completaram o sequenciamento de DNA de um fêmur encontrado em uma caverna da Espanha e a conclusão pegou os pesquisadores de surpresa. O resultado indica a presença de um hominídeo de cerca de 400.000 anos, portanto, o dobro do anterior. Para complicar ainda mais, ele tinha parentesco com os denisovans, ancestrais humanos que viveram há centenas de milhares de anos e cujos fósseis foram encontrados na região de Denisova, na Sibéria. Os cientistas do Instituto Max Planck, de Antropologia de Leipzig, na Alemanha, responsáveis pela descoberta, admitem: a novidade trouxe mais perguntas do que respostas. Voltando às apresentações, ainda faltam alguns personagens ilustres nesta linha do tempo. Um deles é o famoso homem de Neandertal. Esse sim, um parente nosso muito próximo. Os primeiros sinais dele indicam que tem cerca de 100.000 anos e os últimos teriam desaparecido há apenas 30.000 anos. Os vestígios estavam espalhados pela Ásia e Europa. Agora é a vez do Homo floresiense, que viveu entre 90.000 e 13.000 anos. Sinais da sua existência foram descobertos na Ilha de Flores, na Indonésia. Finalmente chegamos a Homo sapiens, esse sim bastante parecido com o homem dos dias de hoje. Idade aproximada, 200.000 anos. Vestígios da espécie foram encontrados em diversas regiões da África. Já sabendo como foi o início de tudo, ainda existem algumas dúvidas. Uma delas é: o que é antropologia? A antropologia é uma das áreas das ciências sociais que são 3 grandes áreas: sociologia, ciências políticas e a antropologia. A antropologia, como área do conhecimento das ciências sociais, ela vai debruçar especificamente sobre o conceito de cultura, sobre o que o homem tem em seu cotidiano, no seu dia a dia, no seu comportamento, e que, na verdade, são representações e comportamentos simbólicos, ou seja, que são aqueles hábitos que já nascemos com ele, aplicado pelo fato de muito cedo termos contato com eles, com diversas culturas, com a nossa própria cultura e que muitas vezes nem percebemos que isso é cultural. Mas a antropologia vai debruçar sobre esse aspecto do comportamento humano. Segundo Levi Strauss, a antropologia se debruça sobre o que está registrado nem em pedra e nem em papel, ou seja, o que está no nosso comportamento é apenas simbólico e representações. Mas espera aí, qual a importância do conhecimento em antropologia? Seria muito importante que as pessoas tivessem contato com o conhecimento produzido pela antropologia, só para dar a definição do módulo. No caso, seria o estudo do homem, mas o estudo do homem no aspecto do seu comportamento cultural. Um comportamento que é desde muito cedo visto como natural pelas pessoas e por isso elas muitas vezes passam a ser o que a gente chama em antropologia etnocêntrica. Pessoas que passam a julgar as outras culturas baseadas na sua própria cultura, reprimem nessas outras culturas uma questão de inferioridade ou algo que é errado. Então é importante para todas as outras pessoas entrar em contato que cultura é uma resposta universal na humanidade, mas ao mesmo tempo ela é diversa. Cada sociedade tem a sua cultura e por isso deve ser respeitada. Qualquer manifestação cultural
é válida. Mas, Paulo, qual o campo de atuação de um antropólogo? Das explicações que a antropologia tem para diversas culturas, a antropologia pode dar oportunidade para as pessoas trabalharem em sala de aula, como a docência. Quase todos os cursos universitários hoje têm antropologia, como a exigência do MEC. Pode ser justamente o conteúdo que abre os olhos das pessoas com essa diversidade cultural e pelo respeito à diversidade e pela tolerância com o diferente. Então a docência é um campo interessante de atuação e vasto para quem é formado em antropologia. E da mesma forma, os antropólogos trabalham na elaboração de relatórios sociais, como por exemplo, demarcações de terras indígenas, ou então o antropólogo também faz o levantamento desse perfil cultural. Da mesma forma, atuar nas organizações não governamentais, como as ONGs, entre outras áreas. Vale a pena ressaltar que existem 5 áreas principais da antropologia, que nenhum pesquisador pode, evidentemente, dominar hoje em dia, mas as quais ele deve estar sensibilizado quando trabalha de forma profissional. Em algumas delas são antropologia biológica, antropologia pré-histórica, antropologia linguística, antropologia psicológica e antropologia social e cultural. Concluindo que a divisão clássica da antropologia distingue a antropologia cultural da antropologia biológica. Cada uma destas, em sua construção, abrigou diversas correntes de pensamento.